Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito com vocês aqui em todos os episódios. E comigo aqui, muito animado e muito feliz, o meu amiguinho, o Lucas. E aí, meu amiguinho, e aí, pessoal, bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Mais uma dose semanal de teologia e nerdice. Hoje, bastante nerdice, não sei se tanta teologia, mas bastante nerdice. E se você curte esse canal, gosta de ouvir a gente, gosta de ver um pouco essa conexão da nerdice, da cultura pop com o mundo da teologia, comenta, curte, compartilha, ajuda a gente a tornar o Dois Nerds cada vez mais conhecido e também abençoar aí outras pessoas que gostem dessas temáticas. Isso aí, e hoje o nosso assunto é um assunto que eu acho que não é todo mundo que conhece essa ideia, esse termo, que é o conceito de Xenia, e os banquetes da ficção. Meu amiguinho, você já tinha ouvido falar da ideia de Xenia? Nunca. Pois então, é um termo grego, aparentemente, que significa hospitalidade ou o convidado amigo. Então o conceito de Xenia é aquele conceito de que quando você recebe alguém na sua casa, essa pessoa se torna sua convidada, é sua responsabilidade para com esta pessoa o cuidado, a alimentação, uma noite tranquila de sono, de descanso, de paz. Então esse conceito de hospitalidade é um conceito de paz, sabe? E se a gente olhar, cara, tem milhares de exemplos de coisas que se inspiram nesse conceito do Xenia. Por exemplo, a gente falou recentemente de Piratas do Caribe, né? Lá no Piratas 1, a Elizabeth, ela pede um rolê lá, Parlar? Ah, eu lembro. Parola, alguma parola, coisa. ela pede parola. É isso, né? Parola. Que é o quê? O direito de conversar. Então, quando se perde parola, o outro navio tem que deixar que a pessoa entre no seu navio, converse com você sem o ferir. É um pedido de Xenia, se a gente for parar pra pensar. Então a Xenia é um conceito que está dentro de várias histórias. A gente vai dar uma olhadinha em alguma dessas histórias, o que acontece, o que não acontece, sempre com consequências positivas ou negativas, dependendo de como ela é executada, né? Mas é legal que essa é uma ideia, uma pesquisa rápida por cima, eu posso estar bem errado, tá, minha gente? Mas aparentemente a Xenia, ela vem aí dessa cultura grega, no sentido de que Zeus exigia a Xenia. Então, quando você realizava Xenia para alguém, você auxiliava alguém, nesse sentido, era como se você estivesse fazendo uma adoração a Zeus, né? E o contrário é verdadeiro. Se você negasse Xenia, Zeus, consequentemente, puniria. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, toda a história do Odisseia, do Homero, ela é uma história que gira em torno da quebra da Xenia, né? O tal do Paris foi recebido, mesmo assim ele captura Helena, e toda a Odisseia acontece em volta dele ter sido recebido, bem acolhido, mas quebrado essa Xenia e ter capturado Helena. Então é um princípio básico lá de Homero, pensa só. A gente vai ter também histórias nórdicas, onde Odin se fez de mendigo, ele e sua esposa, e foram recebidos numa casa, receberam essa hospitalidade e depois Odin recompensou grandemente a pessoa. E fazendo um comparativo rapidamente bíblico, em Hebreus 3:2 a gente tem, não negue a hospitalidade àquele. E Jesus fala assim,
Muitos de vocês receberam anjos sem saber que eram anjos. Nesse sentido que é um princípio cristão também a hospitalidade, permite que a pessoa entre no seu lar. É um pouco desse conceito de zenia que se existia nos tempos antigos. Inclusive é um dom espiritual também, né? O dom da hospitalidade. Aparece lá em Coríntios 12 como uma das possibilidades de dons. É algo também bastante... parece que difundido na Bíblia. Jesus gostava de participar de banquetes. Gostava de participar desses ambientes de hospitalidade, de ser bem recebido nas casas. É um princípio bastante presente também. Não foge muito ao que estamos acostumados, portanto, a ver nas Escrituras também. Fazer o bem sempre é algo que, seja uma religião, seja uma história, fazer o bem para as outras pessoas sempre é muito importante. Nessas minhas pesquisas eu identifiquei um princípio que eu achei interessante, não tinha parado para pensar nisso, né? Que é a Bela e a Fera, né? Na Bela e a Fera, ela nega ali um cuidado a uma senhora, e aí essa senhora se revela, na verdade, uma fada, bruxa, feiticeira, whatever, nem lembro mais. E aí o motivo da fera virar fera é uma maldição referente à nega de Xenia. Ao mesmo tempo, a gente vai ter personagens como o Chapeuzinho Vermelho, onde, de certa forma, a zenia sendo quebrada. De uma certa forma, a gente tem ali o lobo oferecendo Xenia falso. Porque o lobo se faz a vozinha. Então a Chapeuzinho Vermelho acreditava estar na presença da vozinha. Ela acreditava estar num lugar seguro. Só que o lobo se utiliza da inocência e de um princípio do Xenia para realizar essa quebra. Então a gente tem essa coisa muito interessante, né? Como cada história pode usar não somente esse conceito do Xenia de receber alguém, de hospitalidade, mas como a gente verifica que isso acontece muito nos banquetes. Confúcio, o filósofo chinês, ele falava que a mesa não é lugar de arma. Por isso que não podia ter faca na mesa. E por isso que os orientais usam palitinho, o hashi, porque não é um lugar de armas, né? Então a mesa é um lugar onde você vai compartilhar comida. E isso é muito importante. Então, teoricamente, compartilhar a mesa com alguém é um ato de compartilhar Xenia. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, né, meu amiguinho, em algumas histórias e alguns banquetes e o que eles representaram nas suas histórias. Não é à toa que muitas histórias, muitos acordos, inclusive no mundo real, não precisa só na história da ficção, muitos acordos que são feitos aí entre presidentes, entre governadores, tem o início, né, eles chegando, tem o aperto de mão tradicional, a imprensa tirando foto, e logo depois disso eles se reúnem numa mesa para almoçar ou para jantar, inicia-se com uma refeição. É muito comum esses eventos de diplomacia ou de reuniões de países você iniciar com uma refeição, com todos com as suas armas devidamente depostas para que a refeição acontecesse de forma adequada. E aí depois a apresentação do espaço, enfim. A refeição acompanha uma boa prática de hospitalidade. E é bastante usado na cultura pop, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. O primeiro que a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou pensando, eu até lembrei de outro que eu coloquei na pauta. O primeiro que a gente vai ver aqui é em Senhor dos Anéis. Vocês sabem, eu falei já semana passada, relendo o Senhor dos Anéis. E, meu Deus do céu, quanta comida. Cara, a gente tem que concordar. Tirando o Frodo e o Sam, que vão pra um caminho um pouco mais difícil, cara, toda hora tem alguma comida, tem algum banquete, tem alguma coisa. E todos eles representam, de certa forma, essa hospitalidade. Né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, o Tom Bombadil. O tempo que eles ficam na casa do Tom Bombadil é um lugar de segurança. E ali eles comem pra caramba. E o Tom não come. Isso é muito interessante, né? O Tom não participa dessa comida com eles. O que me chamou mais atenção de todos esses banquetes é o banquete de despedida de Lothlórien. Onde eles ali no mar, né? Ali já no
Val de alguma coisa, eu não vou lembrar os nomes, amiguinho, eu preciso da sua ajuda. Porque isso nem eu vou lembrar o nome ali, qual rio é aquele ali? Mas eles estão lá... Oi? Não, mar é um rio, mas eu não vou lembrar o nome. Que não tem no filme, né? É um momento que não tem no filme. Que eles recebem os presentes da Galadriel, eles vão para aqueles barquinhos e eles meio que testam os barquinhos, tudo mais, aprendem a usar os barquinhos, e daí a Galadriel com o marido, que eu sempre esqueço o nome... Celebrimbor. Não, Celebrimbor não, perdão, Celeborn. Celeborn. Eles aparecem ali no barco e daí eles fazem uma última refeição, que no livro é onde ela dá os presentes, né? E é muito interessante, cara, eu gosto muito da representatividade de Lothlórien na história de Senhor dos Anéis. Eles passam um tempo ali de luto, né? Onde eles gerenciam esse luto do Gandalf. Ele é um momento de transformação. O Gimli muda as perspectivas e prioridades da vida dele. Ele se torna ali um fiel a Galadriel, um testemunha de Galadriel a toda oportunidade. Depois disso ele fala sobre ela. Então o Lothlórien, ele é um momento importante ali de mudança, né, nos personagens, no Frodo, de responsabilidade e tudo mais. Mas essa despedida, ela dá presentes de despedida. Então eles oferecem essa hospitalidade, eles oferecem um cuidado, e nesse banquete eles oferecem presentes. Eu acho isso muito bonito, né? Presentes que auxiliam na jornada. Os elfos do Senhor dos Anéis, eles poderiam simplesmente falar assim: olha, deu o nosso tempo, a gente vai embora, te virem. Mas há um senso de ética e responsabilidade muito grande neles. E mesmo eles não sendo participantes primordiais dos acontecimentos, né? É o momento dos homens, não é mais o momento dos elfos, assim por dizer. Eles auxiliam com aquilo que eles têm. E eles sempre, então, finalizam esses momentos, tanto em Valfenda quanto aqui em Lothlórien, com um grande banquete. Mas eu acho legal que esse banquete se finaliza com lembranças, com presentes. Os elfos, apesar de não ser mais a era deles, realmente eles estão entrando na era dos homens. Uma das tarefas dos primeiros filhos, que são os elfos, era ajudar nessa transição para os segundos filhos. Eles são personagens, isso fica bem, parece mais no Silmarillion do que no Senhor dos Anéis. Mas os elfos, de fato, a existência deles era para auxiliar os homens a se adaptarem a esse mundo. Esse mundo, na verdade, é dos seres humanos. Até ruim que a gente fica até com uma imagem de dó dos elfos, né? Nossa, mas que dó, né? Como que fica, então? No entanto, os elfos, diferentemente dos humanos, é dado a eles a possibilidade de viver em Varda e tudo mais, do outro lado da Terra-média, junto com os Valar e tudo mais, coisa que os seres humanos não têm. Então existe uma peculiaridade aí na forma como elfos lidam com essa transição. Você estava falando de banquete também, meu amiguinho, eu fiquei pensando nos hobbits também. Os hobbits são seres que amam um bom banquete, amam uma boa comida. No Hobbit, não me recordo se a cena tem no livro, me recordo que tem nos filmes, mas acho que tem no livro também. Os anãos, eles vão chegando, a maior preocupação do Bilbo é se eles vão ter se eles terão uma refeição ou não para recebê-los. O Bilbo nem tá tão hospitaleiro, na verdade ele nem queria estar hospitaleiro, mas existe algo mais forte que manda ele ser hospitaleiro. Imagina que ele vai receber gente na casa dele e não vai oferecer comida. Exatamente. Não. E mesmo que ele não queira, o que mais me chama a atenção é isso, ele não quer receber, ele não está satisfeito em receber. Já está tarde, ele não foi avisado previamente. Então, alguns protocolos foram quebrados. E mesmo com protocolos quebrados, ele se preocupa em não passar uma imagem não hospitaleira. Então, ele quer servir uma boa comida. Ele quer abrir a porta da sua casa para todos os anãos que entram ali. E os anãos são bem brutos, né? Não são pessoas muito... eles têm um protocolo muito particular, assim, bem diferente dos hobbits. Mas, de fato, O Senhor dos Anéis, como uma obra de princípios aí nórdicos, gregos e também cristãos,
ela se inspira nessa ideia da refeição como um elemento chave, um elemento de transição de cenas também, né, de transição. Algo interessante sim. Em Lothlórien, quando ele sai de Lothlórien, encerrando com o banquete e a distribuição dos presentes, isso é um elemento de transição para a próxima parte, para o próximo ato da história. Em geral, essas grandes refeições, não no caso dos Hobbits, no caso dos Hobbits eu só me lembrei do Bilbo por causa disso. Mas as grandes refeições do Senhor dos Anéis podem ser consideradas um elemento de transição de cena também. Tá encerrando uma e entrando em outra. É grandes e pequenas, né? Sim. E inclusive... Porque tem alguns que não são tão grandiosas, mas também representam sim. Isso. E inclusive é o mesmo caso de One Piece. O One Piece ele vai fazer essa transição também. Os banquetes em One Piece são finais de uma história, finais de um arco em geral, e aí vão dar início a talvez 1 ou 2 números ali de aleatoriedades, de transição de arco ou de informações que a gente precisa ter ali de algum personagem. Também são cenas importantes. Muitas cenas em One Piece acontecem, muitos informações importantes a respeito das grandes tramas de One Piece, que às vezes a gente se perde no meio das histórias dos arcos principais. Elas vêm nesses intervalinhos que são introduzidos ou permeados ali por um banquete. Então, em One Piece é mais ainda característico do que no Senhor dos Anéis, essas transições. Todo o arco de One Piece termina com um banquete, né? E esse banquete, ele sempre representa liberdade, ele representa algum nível de fraternidade, que todo mundo ali que foi liberto pelo Luffy, que gera neles um senso de gratidão. One Piece é muito importante, e os banquetes vão ficando maiores, né? Os primeiros banquetes eram tipo assim, sei lá, o primeiro banquete é a menininha lá do Usopp, que dá uma janta pra eles pequenininha. Aí depois já vai a ilha inteira da Nami. Aí a vila inteira da Nami, desculpa. Aí daqui a pouco vai a vila inteira, a ilha inteira de Skypedia, sei lá, por exemplo. Vai aumentando, né? Dressrosa, o reino inteiro. One Piece vai criando essa... Também representando o impacto, né? Cada vez maior é o impacto do que o pessoal deles fazem, mas sempre com banquete. Sempre é um momento de festividade, é um momento de alegria, é um momento onde todo mundo é ali bem-vindo, todo mundo tem uma oportunidade. Isso também acontece em Dandadan, anime que está sendo lançado no momento, e eu acho isso muito interessante. O ponto de encontro entre o personagem de Dandadan, e isso é um pouquinho de spoiler, mas não é muito pesado, gente, é ali a casa da avó. A avó da personagem principal, que eu esqueci o nome agora, ela é meio zoada, mas ela recebe as pessoas em casa. E no final de todo o arco, no final de toda a batalha, ela faz questão de alimentar todo mundo. E tem até um arco bem mais pra frente, nem vai ser nessa temporada, eu acho que vai ser próxima temporada ou a outra ainda do anime. Que acontece uma batalha generalizada, tem guerra entre facções de delinquentes, tá ligado? Ela leva todo mundo pra um restaurante, dá comida pra todo mundo e ela fala assim: obrigado por hoje, enche uma pança e vão embora. Ela faz muito nessa pegada, tipo, cara, eu não quero receber vocês, mas tá aqui a minha gratidão, vazem. Eu vou cumprir os meus protocolos. Muito bom. Como o Bilbo lá no Hobbit, né? Preciso cumprir obrigações. Exato. É um pouco, fazendo um comparativo com a igreja, amiguinho. Sabe aquela coisa de que você é convidado pra ir pregar em algum lugar, pá, né? Eu, filho de pastor, meu pai sempre foi pregar nos lugares e pá, assim, é muito, ou vinha pastores na igreja e é muito aquilo, cara, o pastor veio pregar na nossa igreja, a gente vai levar ele pra jantar. Cara, vai ser uma pizza em casa, que seja, a gente vai oferecer essa gratidão através da comida. Eu acho que é meio que é muito do ser humano, é automático isso, tá na gente, né, de certa forma. Não, compartilhar mesmo, dado aí que tem esses registros gregos e nórdicos, é uma prática humana bastante antiga, né, acaba se enraizando em nossa cultura. Ainda no One Piece, me recordo de... lógico, One Piece é um shonen, né, então sempre vai acabar bem os arcos, né, a gente não espera que acabe mal ou que acabe pesado. Mas eu me lembro de alguns arcos de ser pesado tudo que está acontecendo ali.
e o banquete ser essa quebra de clima de tensão, ser essa quebra de... essa expectativa de vai ficar tudo bem. E aí isso me traz à tona a nossa própria ideia escatológica de vida eterna, né? O Apocalipse 19, se a memória não falha, mostra para nós que a evidência de que nós adentramos a vida eterna é o banquete. Também é um momento esperado, né? A reunião para um grande banquete, as bodas do Cordeiro. Então as bodas, a festa, o partilhar a mesa é colocado como esse elemento de expectativa para os cristãos. Algo parecido com o que acontece no One Piece. Há sempre a expectativa que, independente da tensão que teve naquele arco, essa tensão será finalizada com um grande banquete em que todos estarão bem. Mas teve gente que morreu. Nem me recordo se teve gente que morre no One Piece, mas deve ter. Tem, principalmente em um ano. Tem, né? O ano tem muito pessoal que morreu aí durante os anos do Kaido e do Orochi. E a história mostra muito bem isso, assim, apesar da perda. Exatamente, teve gente que morreu. A vida é assim, mas a gente não vai ficar acabado por causa disso. Então é legal essa expectativa, esse banquete com esse olhar de expectativa, e mostra pra gente, todos os exemplos dados até aqui, que o banquete é algo bastante esperado, bastante aguardado, e que sempre vai ser, parece-nos, um consolo no final das histórias. E aí quando alguém vai lá e quebra toda essa construção do banquete, isso faz com que o leitor, a gente que está lendo ou assistindo, ou enfim, consumindo a obra, a gente fica espantado. Porque uma regra, um protocolo foi quebrado que já está enraizado na nossa cultura. É um bom artifício, inclusive. Quebras de protocolos são um bom artifício nas obras artísticas. A quebra de Zenia, conforme o Dor, que é o youtuber do Dor Talks Games, ele falou assim: a quebra de Zenia é um ato de maior maldade. Poucos atos são tão maus, tão ruins, mostram tanto a maldade do ser humano quanto a quebra de Zenia. Pela Zenia será esse ato tão natural, esse momento tão necessário de descanso, de respiro. E aí quando se quebra a Zenia, é maldade pura. Porém, antes da gente entrar na quebra de Zenia efetivamente, eu lembrei de um caso, meu amiguinho de banquete, onde a Zenia é incerta. Falamos aqui de Senhor dos Anéis, Dandadan, One Piece, numa perspectiva de histórias muito preto no branco. Tolkien define muito bem o que é bom e o que é mal. One Piece também. Quem é bom é bom, quem é mal é mal. O Dandadan também não foge muito, né? E é muito fácil a gente perceber os acontecimentos de uma hospitalidade num preto e branco. Porque daí mesmo a pessoa ruim, ela não vai fazer nada, né? Como em Piratas do Caribe, por exemplo, que o pessoal mal não fez mal para a Elizabeth, mas também não deixaram ela voltar para casa. Então assim, essa Zenia dela não foi lá tão hospitaleira assim. No caso, eu lembrei aqui de Duna, ou uma história onde tudo é cinza. E tem no livro, no primeiro livro de Duna, um jantar. Primeiro jantar da família Trades em Duna, para ali os poderosos e a elite que está no planeta, né? E de Arrakis. E essa janta, ela não é um momento de paz e hospitalidade. Ninguém ia sair machucado de lá, ninguém ia morrer lá. Mas, contudo, entretanto, todavia, era um momento de jogo político. Então ali ninguém era amigo de ninguém. Todas as conversas tinham intenções políticas. Tudo o que um falava era ou para atacar o outro, ou para conseguir informação. E mesmo a alimentação, e isso é algo que sempre acontece em Duna, nas mesas eles têm verificadores de veneno. Mesmo quando é uma comida normal, eu vou tomar meu café da manhã, eu sou podre aí disso aqui tomando meu café da manhã. Sempre tem um verificador de veneno.
em todas as alimentações. Por quê? Porque o mundo de Duna é um mundo tão cinza, tão mais negro do que, né, bom, assim, do que branco. Ele é tão cinzento, todo mundo pode trair todo mundo em qualquer momento, que qualquer refeição é um perigo. Então não há zenia em Duna, não há hospitalidade em Duna. Nada em Duna acontece com tranquilidade. Então, cabra, imagina você viver num mundo onde você não pode tomar banho sem você ter medo ou não. Se a pessoa que tá indo te dar o banho, te auxiliar, que é normal, vai tentar te matar. É um mundo... O mundo cinzento é um mundo da tensão, né? Você nunca sabe o que esperar. De fato, Duna é uma obra que deixa bem claro que a gente nunca sabe o que esperar dos personagens. A gente nunca sabe quem vai ser herói, quem vai ser vilão. É uma obra bem clássica nesse sentido. O próprio Piratas do Caribe, né? Dada a devida proporção, também tem os seus personagens cinzentos, dadas as devidas proporções. Não chega a ser uma proporção de Duna. Mas, de fato, eu acho que quem faz isso com maestria na cultura pop... Eu estava até lembrando que, amiguinho, um grande clássico da cultura pop, que eu não me recordo de ter essas grandes refeições, é Star Wars, né? Eu não me recordo de ser algo tão fundante assim no universo de Star Wars. Foi uma curiosidade que me veio à tona aqui, não tem tanto, não. Harry Potter já tem, um outro elemento da cultura pop. Mas o que eu estava lembrando aqui de um outro grande autor da cultura pop é o George Martin. Ele é bem conhecido. George Martin, ele quebra todos os protocolos, mas não só em Zenia, não. Ele quebra todos os protocolos em tudo que envolve o bom senso e a expectativa, enfim. Pra mim, o fato dele matar da Ned Stark no início do primeiro livro já... Primeiro livro. Pra todos, ele construiu o herói e ele destruiu o herói no primeiro livro já. Já mostra pra mim que o autor não tá pegado, não. A gente ali ele tava dando um recado. Não se apegue a ninguém, não se apegue a protocolos, porque eles serão violados. E o George Martin, ele é alguém que vai quebrar os protocolos de Zenia também. No famoso Casamento Vermelho. Ou Sangrento, nem sei. Acho que é Casamento Vermelho mesmo. É. E dentro do universo do... Sempre esqueço. Das Crônicas de Gelo e Fogo. Isso. Dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo existe o Código do Convidado, alguma coisa assim é o nome. Que se você compartilha pão com sal com alguém, é um momento de trégua. Então tem uma cerimônia. Essa cerimônia, ela antecede o casamento, onde todo mundo ali come o pão com sal. Que eles estão estabelecendo, eles não estão, não é nem aquilo, olha, estamos compartilhando a mesa aqui, então é moralmente errado, não, eles têm um código, eles fazem um ritual de código, tá ligado? É como se fosse aquela coisa, estou entrando nesse ambiente, estou deixando as minhas armas aqui fora, sabe? Eles fazem isso, eles entram no lugar, eles comem o pão, então é um momento onde todo mundo tem que respeitar o código. E os Tyrion quebram isso. Os Lannister, desculpa. Eles pagam os Frey, né? Quem vai fazer isso são os Frey. É um povo que em tese era fiel à família da mãe do Robb Stark. Eles eram vassalos de Correio, que corre rio, que eram do povo da mãe do Robb Stark. E eles estavam tudo certo, eles fizeram até um acordo de casamento, era um acordo... Existem todos os protocolos sendo seguidos, tem o banquete, tem o casamento sendo selado. Era para estar tudo bem na proposta que estava sendo apresentada ali. E o patriarca dos Frey simplesmente ignora tudo isso, porque ele já havia sido comprado pelos Lannister. E ele faz o que ele faz. Eu me lembro muito da cena na série. Eu vi essa cena antes de ler o livro. E é algo desesperador. Porque o Robb Stark também era o grande herói, né? Apesar de a gente já ter aprendido a lição na primeira temporada,
há uma grande expectativa de que o Robb Stark vai ser esse herói que vai confrontar toda essa corrupção. Os Stark são, na verdade, a família Stark se coloca nesse lugar de uma família que luta contra o mal, contra a corrupção. Só que daí quando você perde o pai, quando você perde daí o filho mais velho do pai, aí que vai sobrando quem, né? As meninas estão se perdendo, as filhas, né? Estão sendo levadas para tudo que pra tudo que é canto. Enfim, a gente vai perdendo expectativa porque a família está se desintegrando. Tá perdendo, a família está perdendo para o mal. Inclusive nos protocolos. E aí a gente vê que nenhum protocolo é seguido em Game of Thrones. E, cara, pensando em protocolo, é muito isso, né? Todos os elementos, se não todos, quase todos os elementos que acontecem ali em Guerra dos Tronos é quebras de protocolo, né? O próprio Ned vai lá, ser mão do rei, pá, é traído. Em cada elemento, cada um deles, é sempre uma traição. Então é um universo muito complexo e o Martin consegue fazer isso de uma forma muito boa. Mas a partir da morte do Ned Stark, a gente já deveria se questionar em cada momento do livro e do filme, da série, né? Não vai dar boa. Não vai dar boa. Não vai dar boa. Mas a gente se permite acreditar. Porque é mais forte no ser humano. Você vê um casamento, você vê os votos de hospitalidade, de amizade, de segurança, e a gente ainda é chocado ao ver a quebra dos protocolos. Cara, é maravilhoso isso. Então quando você subverte a expectativa do público, cara, parabéns, você conseguiu. Você criou a expectativa e você foi lá e subverteu ela de uma forma como mais ninguém fez. Cara, parabéns. Isso aí é de um nível assim. Fazer um comparativo bobo é igual ao final do Senhor dos Anéis, né? Ninguém esperava que ia chegar lá no final e o Frodo ia fraquejar. Quando ele fraqueja, você fica desesperado. Como? Agora? Aqui? Então, parabéns, cara. É muito bom quando o cara consegue fazer isso. Me veio à tona, falando em quebra de protocolo, Jesus alertou para quebra de protocolo. Quando os discípulos são enviados para os lugares, Jesus disse que se eles não fossem bem recebidos, e aí eu entendo se eles não recebessem uma zenia, vamos dizer assim, se não tivesse zenia, eles deveriam limpar, né, os pés com o pó daquela cidade. E como um sinal realmente de desprezo, como um sinal de vocês não deram o mínimo. O mínimo. Vocês não deram o mínimo. Muito bom. Exatamente. Então é complicado. Jesus ele já previu quebras de zenia durante a caminhada cristã. Jesus previu que os discípulos não iam encontrar refeições aguardando eles em cada cidade, que eles não iam encontrar portas abertas para recebê-los, mesmo que de forma... Talvez a pessoa não queira ouvir o evangelho, mas a gente está falando aqui de hospitalidade apenas, né? Não precisa ser só pregação, hospitalidade, o mínimo. São pessoas que estão chegando na cidade e não tem onde ficar. É interessante que na cultura bíblica a ideia de receber alguém na casa é algo muito enraizado, é algo que vem do Antigo Testamento, da cultura judaica. Ninguém dormia fora de uma casa. Então se tem alguém que está sem um teto, algum cidadão da cidade vai abrigar essa pessoa. Ninguém fica sem um teto, ninguém fica sem um abrigo sobre a sua cabeça, ninguém fica, né, ao relento. Enfim, há toda uma orientação dentro do Antigo Testamento para que as pessoas, mesmo aquele que não tem, às vezes, por questões diversas, uma casa, um alimento, que ele seja, toda essa dificuldade seja sanada pelos cidadãos mesmo, pelas pessoas que têm condições. Mas Jesus previu que isso poderia acontecer. Zenia já estava alertado ali. Quebras de protocolo foram previstas pelo nosso mestre. Não deveríamos nos espantar então quando elas ocorrem. É isso então, meu povo, um pouquinho mais aqui de nerdice. E aí, a gente fala que não é mais nerdice do que teologia, mas a gente sempre vai conectar com a teologia. O conceito de zenia para vocês, hospitalidade. E você, que outra história você lembra que ou executa esse conceito de zenia muito bem executado, ou negou zenia
Escreve aqui nos comentários que a gente quer ver a opinião de vocês. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, meu amiguinho, valeu, pessoal. Espero que tenham curtido. Se aí curtiu e ainda não sinalizou isso aqui, curte aí o nosso podcast. Vai lá no nosso Instagram também. A gente também lança por lá os nossos posts a respeito dos podcasts. E ajuda a gente a tornar o 2 Nerds aí mais conhecido entre a galera. Valeu, meu amiguinho. Falou! Aquele beijo e aquele queijo.